E aí, pessoas, tudo bem? Vamos para mais uma aula da Apostila 2. Agora nós vamos para a frente E na aula 6, tá certo? Vamos dar continuidade à genética, que está muito fácil. É muito, é sopinha de mamão. Veja você, na aula passada nós falamos sobre os conceitos fundamentais. Falei para vocês sobre homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo e fenótipo. Agora nós vamos aplicar isso nos diversos exemplos que possam ocorrer, inclusive no seu vestibular, tá? Então, a aula de hoje, nós vamos nos referir às leis da genética. Nós temos três leis da genética. Hoje, nós só vamos falar da primeira. Então, são três leis, as duas primeiras referentes a Mendel, e a terceira, aliás, desculpe, é referente a uma parte da genética mais moderna que o Mendel não conseguiu chegar, tá? A primeira lei da genética, ou primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos caracteres, refere no seguinte: lembram-se do Mendel falando e fazendo experiências com ervilhas? Isso mesmo. Então ele pegava as ervilhas, cruzava e via o resultado. Pegava as ervilhas, cruzava, via o resultado. Ele pegou alguns caracteres sobre isso. Né? Ele pegou assim, cor da flor, cor da folha, e assim por diante. Na aula passada eu falei de dois, né? Da cor da ervilha e do formato dessa ervilha, se era lisa ou rugosa. Né? A cor era amarela ou verde. Podia ser qualquer coisa. O que o Mendel fez? O Mendel primeiro chegou numa geração pura. Lembram-se que ele falava em ser puro e o híbrido, né? O puro é o nosso homozigoto. Então ele fez vários cruzamentos até ele obter uma ervilha, um pé de ervilha puro, que ele sabia que não poderia ter nada que eu mudasse, né? E cruzou para ver o resultado. Logo depois, ele pegou esse resultado e fez novos cruzamentos. Então ele foi tirando algumas conclusões sobre isso. Tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes de nós chegarmos a esse cruzamento, a essas conclusões, é que para você entender a primeira lei de Mendel, você vai entender desse jeito. A primeira lei de Mendel, ela trabalha unicamente com uma característica por vez. Uma das coisas que eu noto que os alunos têm dificuldade na hora de interpretar um problema é se está na primeira lei, na segunda lei ou na terceira lei da genética. Tá? Então, como é que você vai reconhecer? Quando você lê um problema, ele falar apenas em uma característica, tenha certeza que você está na primeira lei de Mendel. Tá? E além do mais, essa característica não apresenta nuance. Ou ela é 8 ou é 80. Um exemplo bem fácil. Se eu falar em cor dos olhos, não há nada mais degradante do que falar cor dos olhos. Porque você olha para a pessoa e diz assim: ah, qual a cor dos seus olhos? Mas olha, vendo preto, castanho, castanho cor de mel, castanho claro, castanho escuro. Se for azul, então nem você fala, é azul claro, azul escuro, azul piscina, azul esverdeado, verde, né? Para parar com essa bagunça e para ter assim uma forma fácil de calcular, de passar para a matemática, Mendel decidiu trabalhar com extremos. Então ele trabalha com, por exemplo, né, no nosso exemplo da cor dos olhos, olhos escuros e olhos claros. Então, olhos escuros a gente chama de castanhos, estão ali todos os olhos castanhos, pretos, castanhos escuros, castanhos claros, castanhos cor de mel, castanhos sabe Deus o quê. E nos claros estamos os azuis. Então ali tem azul, verde, verde piscina, verde bandeira, verde sabe Deus o quê, azul céu, tá certo? Então a gente sempre vai trabalhar com os extremos. Por isso que para o Mendel, a primeira lei dele, você sempre vai ver assim nos problemas, às vezes, a pessoa chamando assim, ah, tem tal característica ou é normal, tá? Não é nada pejorativo, não é nada assim, ah, quer dizer que o outro é meio horroroso. Não.
É porque ele coloca os extremos. Vou dar um exemplo. Ou você tem pigmentação na sua pele, o que vai lhe conferir branco, vermelho, pardo, preto, o que for. Ou você nasce sem a pigmentação da pele, sem melanina, e você é branco, brancão, que é o albinismo, tá? Num exercício de primeira lei de Mendel, ele vai falar que o sujeito ou nasceu albino, sem a característica, né? Sem a pigmentação, sem a melanina, ou ele nasce normal. O que é o normal? Todas as cores que tiver pigmentação. Entenderam? Tá? Para ele não interessa se vai ter uma função oriental, uma etnia mais oriental, uma etnia mais preta, sabe Deus, tá? Então tá tudo naquele bolo. Você vai falar em coloração do cabelo, então para ele é cabelo castanho ou cabelo loiro. E ponto, tá certo? Então a gente sempre vai trabalhar com esses extremos. E para fazer o cálculo facilita muito a vida. Na primeira lei de Mendel, nós teremos sempre assim, algumas características sofrendo dominância, outras características não sofrendo dominância. Hoje eu vou falar para vocês da primeira lei de Mendel com características que sofrem dominância, ou seja, tem o dominante, tem o recessivo e o dominante simplesmente acaba com o recessivo, ele não deixa ele se formar, tá certo? Então era isso que eu queria passar. Agora é fácil a gente entender o que acontece com o Mendel. Dá uma olhadinha nos slides que eu fiz para vocês. Olha só. Então, senhores, como eu disse, está aqui o experimento de Mendel, né? Logicamente não são ervilhas, coloquei aqui duas flores genéricas, mas veja o que acontece. Eu tenho aqui uma flor rosa, pétalas rosas, e uma flor de pétalas brancas, né? Eu apliquei a mesma formação que o Mendel pediu, através da autopolinização, ou seja, em ambas as flores, tanto na rosa como na branca, foi aplicada a autopolinização. Elas mesmas se polinizaram, né, logicamente com a ajuda do homem, até eu chegar em 4 flores totalmente rosas, 4 flores totalmente brancas. Isso é o que nós chamamos de geração pura, tá certo? Então vou fazendo cruzamentos, autopolinizando. Como o Mendel dizia, né, eu tento de todas as maneiras tirar qualquer intervenção, qualquer coisa que modifique. Eu vou ter as gerações puras, tá? A, Se você notar nesse desenho, ele coloca ali a geração P, né? Geração pura. Mas nesse caso, a geração P, geração F1, geração F2 que nós vamos ter, vamos seguir em todos os cálculos. Eu vou chamar de geração P os pais, aqueles que eu vou usar para o cruzamento. Tá? Eu vou sempre fazer 3 linhas quando eu estiver trabalhando com a primeira lei de Mendel. Tá? Vai ser a linha P de pais, a linha G de gametas e a linha F de filhos. No meu caso aqui desse desenho, eu estou falando em F1 e F2, ou seja, primeira geração de filhos, segunda geração de filhos. Né? Então, na geração P, na geração dos pais, o que ele fez? Ele pegou um exemplar rosa, um exemplar branco, cruzou. Então, fez ali, ó, polinização cruzada. E na primeira geração de filhos, nasceram todas rosas. Ok, não tem problema nenhum. Ele pegou essa geração e cruzou entre si. Então, olha ali que no meu esquema está escrito autopolinização ou polinização cruzada, mas entre eles. O que acontece quando eu intercruzei pessoas da geração F1? Em F2, vamos falar na proporção ali dos 4 nascimentos, nasceram 3 rosas e uma branca. Então, opa, se eu tinha purificado, cruzei, nasceu tudo rosa, por que em F2 de repente nasce uma branca? O que isso quer dizer para nós? Ora, quer dizer que aquela receita da flor branca que estava lá em gerações passadas
veio passando de geração para geração, só não veio se manifestando, tá certo? Então, uma das coisas que o Mendel conseguiu perceber, que essas gerações passam, mas muitas vezes não se manifesta o caractere, tá certo? Vamos dar uma olhada nas conclusões que o Mendel chegou. Olha só. Então veja aqui as conclusões que Mendel chegou. Primeira conclusão, vou ler aqui para gente. Existem fatores responsáveis por uma determinada característica. No caso do experimento citado, podemos concluir que existem fatores que determinam a cor branca e a cor púrpura, né, ou rosa. Esses fatores são o que hoje conhecemos como genes e as versões desses fatores são os que chamamos de alelo. Então, aquela conclusão que nós já vimos na aula passada, né? O Mendel sabia que existia um fator, que hoje nós chamamos esse fator de gene, né? Então, existia uma receita que daria, nesse caso, ou a cor branca ou a cor púrpura, tá? Então, o que as versões dos fatores branco ou púrpura a gente chama de alelos, ok? Uma coisa que nós sabemos. Como são dois fatores, nós vamos ter um branco e um fator púrpura. Veja essa segunda conclusão aqui, ó. Cada indivíduo possui dois fatores que determinam uma característica, sendo um fator herdado do pai e outro da mãe. Isso significa que cada organismo herda dois alelos, um proveniente da mãe e outro proveniente do pai. No caso da geração F1, os descendentes apresentavam fatores para a flor branca e para a flor púrpura. Senhores, né? Ninguém aqui nasceu de brotamento, acredito eu. Ninguém aqui é um clone, também acredito. Ninguém aqui veio de uma raça alienígena que nasce por laceração, qualquer outra reprodução que não seja a convencional que nós conhecemos. Então acreditamos que seres têm um pai, têm uma mãe, né? Vamos falar de espécie humana. O pai contribui com o espermatozoide, uma carga de suas receitas, a mãe contribui com um gameto chamado óvulo, uma carga de suas receitas. Portanto, em todos os problemas que envolverem genética, tá? Especificamente na primeira lei de Mendel que nós estamos vendo agora, eu vou falar para vocês sempre aos pares. Por quê? Porque um vem do pai e outro da mãe. Outra coisa que é importante vocês saberem é que quando eu for simbolizar na, nos problemas os genes e os seus devidos alelos, não quer dizer que o pai vem antes e a mãe vem depois, tá bom? Não é necessariamente assim, não existe uma regra para isso, tá? Eu sei que na escola você já deve ter aprendido, por exemplo, azão, azinho. Nada me impede de escrever azinho, azão. Nada me impede, isso daí não é contra a lei, tá? Porque é só uma convenção, só isso, beleza? Mas uma coisa que você tem que saber é que eu vou escrever sempre aos pares, ok? Outras conclusões que o Mendel chegou foram essas duas aqui, ó. Existem fatores dominantes e fatores recessivos. Já falamos isso na aula passada, né? Os alelos dominantes são capazes de esconder ou mascarar o alelo recessivo. Então, no caso das flores púrpuras da geração F1, o alelo para a cor púrpura era dominante e expressou-se, enquanto o alelo para a cor branca não era. Os alelos recessivos só se expressam quando estão aos pares. Então, essa conclusão explica por que em F2 surgiu a cor branca, porque o alelo não foi expresso. Ele estava dentro daquele ser, mas ele nunca tinha sido expresso. Ele só foi expresso quando ele encontrou um outro alelo igual a ele. Beleza? E a última conclusão que nós temos aqui é: cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. Isso significa que os alelos separam-se durante a formação dos gametas e apenas um alelo estará presente no gameta. Veja, o que ele quer dizer com isso? Como nós vamos trabalhar
aos pares, né? Uma herança vindo do meu pai, uma herança vindo da minha mãe. Quando eu for fazer os meus gametas, né? Por exemplo, lá vou fabricar espermatozoide, em cada gameta eu terei apenas um alelo. Então vamos dizer assim, digamos que nas minhas células, lá no meu núcleo, eu tenho a receita, o gene para fazer óleos castanhos, e eu tenho o gene para fazer os óleos azuis. E isso é verdade, porque meu pai tinha óleos castanhos e minha mãe tem óleos azuis. Então isso daí é fato, tá? Quando eu fabrico espermatozoides, meus espermatozoides terão, alguns terão os genes para fazer óleos castanhos e outros espermatozoides terão genes para fazer óleos azuis. Dependendo de qual espermatozoide vença a corrida, né, e com qual será a minha esposa, eu posso ter filhos de olhos castanhos ou filhos de olhos azuis. Tá? Isso daqui, essa última conclusão, que é o que faz o nome da primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos genes, né? É exatamente isso. Os genes segregam, vai um para cada lado, tá? Sem problema nenhum, tá? Lógico, se eu for um indivíduo de olhos azuis, o olho azul é recessivo. Então, o indivíduo de olho azul só vai produzir gametas de olhos azuis, né? Com gene azul. Então, não tem outro jeito de acontecer a variação ali, tá certo? Então, quando é em homozigose, não adianta que o alelo só se coloca daquela maneira, beleza? Mas, uma das coisas que nós temos que perceber é, tá bom, professor, olho castanho é dominante, olho azul é recessivo. Então, quer dizer que eu terei mais espermatozoides para olhos castanhos do que espermatozoides para olhos azuis, porque afinal de contas os castanhos são dominantes? Negativo. Por isso que a primeira lei de Mendel se chama segregação independente. Eles vão na mesma proporção para cada espermatozoide, tá bom? Então é independente, é uma questão matemática. Lá na frente, na nossa genética, você já vai ver que não é bem assim. Mas por enquanto, hoje, você vai dizer sim, é bem assim, sim. Então, se há um fator dominante, se há um fator recessivo, o negócio acontece assim. Duas pessoas de olhos castanhos podem ter filhos de olhos azuis? Bom, pode ser que isso aconteça se as duas pessoas forem heterozigotas. Porque se elas forem heterozigotas, elas carregam nelas a expressão recessiva de olhos azuis e pode ser que elas tenham um filho de olho azul. Tá bom, professor, mas duas pessoas de olhos azuis podem ter um filho de olho castanho? Na primeira lei de Mendel, não. Porque os olhos azuis são recessivos e eles jamais produzirão um gene dominante. Tá? Eles só se expressam azinho, 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 azinho. Portanto, pessoas de olhos azuis só podem ter filhos de olhos azuis. Então, do dominante para o recessivo, ok. De dois recessivos fazer um dominante, nada feito. Não acontece isso. Tá certo? Então, toma cuidado com isso daí. Então, duas pessoas, por exemplo, vamos falar da mão dominante. Destro é uma característica dominante quanto ao sinistro ou canhoto, que é uma característica recessiva. Então, um casal destro pode ter um filho canhoto, sinistro? Sim, pode. Um casal sinistro, ambos, né? Um casal sinistro, pode ter um filho destro? Não, né? Aí vamos verificar como é que essas coisas nasceram, como é que foi esse casamento, como é que está sendo a fidelidade desse pessoal, tá? Então, toma cuidado com isso. Melhor que a gramática é a prática. Então, eu peguei aqui alguns exercícios da apostila, tá? 2 eu trouxe para a gente dar uma olhada neles, tá bom? Verifica aqui, ó. Senhores, se vocês querem me acompanhar, só para vocês terem uma ideia, eu estou na página 11 da sua apostila 2,
da frente E, e vou fazer como está escrito aqui na lâmina o exercício de aperfeiçoamento 6.14, tá? Eu escolhi alguns aleatoriamente para a gente pegar como modelo, o resto, logicamente, fica para sua diversão. Bem legal, tá? Então, olha só o que diz esse exercício 6.14. Vou ler ali para vocês. Em gatos, existe uma síndrome caracterizada, entre outras manifestações, por suscetibilidade aumentada a infecções e tendências a sangramentos. A síndrome é mais frequente em descendentes de casais aparentados e ocorre em machos e fêmeas em proporções relativamente iguais. Ao fazer a genealogia de vários indivíduos, observou-se que a síndrome não se manifesta em algumas gerações e pode ocorrer em indivíduos que aparentemente têm pais normais. Com base nessas informações, pode-se dizer que o tipo de herança responsável por essa síndrome é qual. Então, uma questão que não envolve cálculo, ainda é uma questão teórica, tá? E uma questão até relativamente fácil. Eu escolhi essa questão para mostrar para vocês algumas coisas que eles querem incutir na gente o erro. Então, se você olhar ali as alternativas, ele está falando assim, autossômica recessiva, autossômica dominante ligada ao sexo e dominante ligada ao sexo recessivo. Eu vou começar falando sobre ligado ao sexo. Não é a nossa aula, nós só vamos falar sobre herança ligada ao sexo bem mais para frente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, quando eu falar para vocês numa herança ligada ao sexo, que eu sei que muitos de vocês já viram isso nos seus colégios, é que esses alelos, essa característica está nos cromossomos sexuais, ou no X ou no Y, tá? Então, uma herança ligada ao sexo, ela diz respeito aos cromossomos sexuais. E esse exercício, ele tenta colocar um erro na nossa cabeça quando ele fala exatamente essa parte aqui, ó. Essa síndrome é mais frequente em descendentes de casais aparentados. Porque ele dá uma ideia de consanguinidade. Aí você olha e fala assim, casamento consanguíneo, geralmente dá problema. Já ouvi falar disso, a herança ligada ao sexo. Não, gente, para a gente ter certeza que é uma herança ligada ao sexo, eu tenho que me referir ou ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Se eu tenho que falar para vocês numa herança restrita ao sexo, eu tenho que dizer que isso afeta apenas um sexo, como por exemplo, o sexo masculino, uma característica que é restrita apenas aos homens é o fato de ter pelos no ouvido. É um exemplo, tá bom? Então, quando que uma característica ela é autossômica? Quando ela vai atingir tantos machos quanto fêmeas. Então, no caso aqui dos gatos, né? Se atinge tantos machos quanto fêmeas e não tem nenhuma menção ao cromossomo X ou ao cromossomo Y, eu vou dizer que é uma característica autossômica, tá? Só para vocês terem uma ideia, auto é próprio, soma é corpo. Então é própria do próprio corpo, daquela espécie. No caso aqui, os gatos que têm essa síndrome, tá bom? Então eu já sei que é uma característica autossômica. Só resta saber se ela é dominante ou recessiva. Aonde que ele vai me dar uma pista se essa característica é dominante ou recessiva. Quando ele fala assim, ó, ao fazer a genealogia de vários indivíduos, observou-se que a síndrome não se manifesta em algumas gerações e pode ocorrer em indivíduos que aparentemente têm pais normais. Então veja, quando tem indivíduos que aparentemente são normais, de repente eles têm seus filhos e a característica aparece nos filhos, é porque esses indivíduos possuíam a receita, mas não manifestavam. Se eles não manifestavam, é que aquela condição deles é dominante quanto à característica que não se manifesta. Então eu sei que essa síndrome, que só se manifestou em gatos, em filhotes de gatos de pais normais, só se manifestou nos filhotes, essa característica só pode ser recessiva, sendo os pais dominantes para ela. Então, fica fácil você saber. Essa é uma característica autossômica, ela pega ambos os sexos e ela é recessiva, porque gatos normais tiveram filhos afetados com essa característica aí.
tá? E você veja que ele nem toca no assunto se esses gatos normais, ditos normais, eram aparentados ou não, tá? Então, a resposta certa do meu exercício fica a nossa querida letra A, né? Letra A de I love you. É uma característica autossômica recessiva. Vamos lá para o próximo? Acompanhe aqui comigo. Vejamos esse daqui. Só para você acompanhar, eu estou na página 10, tá? Exercício 6.04. O que diz esse exercício? Ele fala o seguinte: sabe-se que o albinismo é uma característica autossômica recessiva. Vejam lá, o que ele já está me falando já é uma pista muito importante. Autossômica recessiva quer dizer o quê? Afeta ambos os sexos, tá? E a condição é recessiva, não dominante, tá? Então lá, a condição normal, digamos assim, vai ser dominante. Aí ele diz assim: um homem albino casa-se com uma mulher normal, teve uma menina albina. O casal deseja saber a probabilidade de ter um segundo filho do sexo masculino e de pele normal. A probabilidade correta é qual? Então, agora aqui nessa questão é o problema. Tá? Ele me fala lá sobre como que vai acontecer as coisas. Um homem albino, casa-se com uma mulher, barari, barará. Então, gente, a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem, e espero que vocês levem isso pro resto do curso. Tem gente que eu falo, mas parece que é como se eu não falasse absolutamente nada, tá? Faça, perca um certo tempo, mas não perca uma questão. Faça uma legenda, tá? Então, olha só, vou começar a minha resolução. Tá aqui, ó. Eu coloco lá, não me incomoda nem um pouco, é rapidinho, porque eu ficar indo e voltando pro texto, e às vezes eu me perco e perco com isso o tempo, e perco a questão, e perco todo o vestibular. Então eu vou colocar lá, ó, albinismo é recessivo, eu vou dar a ele uma letra minúscula. Normal é dominante, vou dar a ele uma letra maiúscula. Que letra, professor? A letra que você quiser, não se incomode com isso, tá? Diz, diz a boa educação, não é uma lei, por isso que a gente fala em boa educação, tá? Não é uma lei, que você use sempre a inicial do recessivo. No caso, albinismo, eu usei A. Mas você pode usar qualquer letra que você quiser. O exercício é seu, ninguém vai falar nada. Ah, professor, mas eu me lembrei, eu vou fazer prova discursiva. E na discursiva, eu vou ter que usar do recessivo? Não, como eu falei, desde que você faça uma legenda para o corretor saber do que está se tratando, você pode usar a letra que você bem entender e a letra que você quiser. Não há necessidade. Então, eu coloquei lá, albinismo, azinho, normal, azão. Como eu disse anteriormente, nós vamos sempre fazer 3 linhas. Então, acompanhe aqui do lado, olha só. Eu tenho a linha P, G e F1. P vai ser os pais, G são os gametas que eles vão fazer, que é uma segregação independente, e F1 vão ser esses filhos. Então, o que eu coloquei lá? O problema me diz que o homem é albino. Ora, se o homem é albino, ele só pode ser recessivo, então ele só tem um jeito de ser albino. Azinho, azinho. Esse é o genótipo dele, porque o gene recessivo só se apresenta com um igual. Casa-se com uma mulher normal e teve uma menina albina. Essa informação é importante, porque se ele tiver uma menina albina, quer dizer que esta mãe carrega o gene do albinismo, ela só não manifesta. Porque se ela teve uma menina albina, um gene veio do pai, que já é albino, e outro gene veio da mãe. Tá certo? Portanto, eu coloquei ali na minha geração P a mulher com azão, por ser normal, e azinho por ter o gene. Ela é o que a gente chama de heterozigoto. No G, na linha G dos gametas, quando o gene é homozigoto, gente, nos gametas eu só escrevo uma vez, não precisa escrever duas. É excesso de informação. Então, como ele é azinho, azinho, eu só coloco um azinho. É só um gameta, é só um tipo de gameta que ele produz, não tem problema. Já a mãe, que tem os dois, ela pode ser azão ou azinho. Tá certo? Estão vendo ali? Bonitão, né? Aí o que você vai fazer? Você vai usar a distributiva.
O azinho do pai pode encontrar aquele azão da mãe. Aí vai fazer azão, azinho. Mas pode ser que um azinho do pai encontre o azinho da mãe. Aí vai nascer azinho, azinho. A pergunta é: o casal deseja saber a probabilidade de ter um segundo filho de pele normal. Gente, para ter pele normal é azão, azinho. Como eu tenho uma chance em duas, um meio, né? 50%, um meio. Mas tome cuidado com uma coisa que é muito comum na primeira lei de Mendel. Ele pede que o segundo filho seja do sexo masculino. É muito comum na primeira lei de Mendel eles pedirem o sexo da criança. Então eles querem lá, nesse caso, um menino, né, do sexo masculino. Então, eles até vão reforçar, eles falam assim, um filho do sexo masculino, um menino do sexo masculino, tá certo? De pele normal. Quando envolve o sexo, você simplesmente vai pegar a sua resposta, que é um meio, e vai multiplicar, porque eu quero tudo no mesmo ser. Qual a chance de nascer menino? Uma chance em duas, porque em termos de sexo, ou é macho ou é fêmea, né? E qual a chance de nascer mulher? Uma em duas. Então, quando envolver o sexo, sempre vou multiplicar por meio. Por isso que na minha resposta ali eu fiz um meio vezes um meio. O primeiro meio é da minha resposta, de nascer normal, e o segundo meio é o sexo. Né? Multiplicando um meio vezes um meio, vai dar um quarto. Resposta letra B. Letra B de bucéfala. Né? Coisa linda, bucéfala. Tá certo? Então, muito fácil. Volta a frisar. Tome cuidado quando envolver sexo. Você tem que pegar a sua resposta e multiplicar por meio. Tá ok? Vamos ao próximo. O próximo exercício, o 6.05, é esse daqui, ó. Se considerarmos que os primeiros humanos apresentavam 5 dedos e que em algum momento da evolução surgiu um alelo mutante que determina a presença de 6 dedos, polidactilia, este novo alelo mostrou-se dominante sobre o alelo original para os 5 dedos. Assim, um casal em que o homem apresenta polidactilia, a mulher é normal e que já tem uma filha normal, qual a probabilidade de terem mais duas crianças normais independente do sexo? Então, senhores, novamente vou falar para vocês. Façam uma legenda. Nesse caso aqui, veja, a anomalia ela tem um caráter dominante. Então, a polidactilia vai levar uma letra maiúscula, no caso ali que eu estou colocando, azão. E o normal, ele é recessivo, então ele faz azinho. Estou notando que eu não usei a inicial do N do recessivo. Então, para vocês verem, dá para você usar tanto qualquer letra, N, A, B, C, o que você quiser. Uma das coisas que você pode vir a ter confusão é assim, ó. Olha ali no problema. Assim, um casal em que o homem apresenta polidactilia, a mulher é normal e que já tem uma filha normal. Veja, não é só a mulher que tem a filha, tá? O cara também está participando. Então, isso é importante a gente salientar. Então, assim, ó, um casal em que o homem apresenta a polidactilia. Se ele apresenta a polidactilia, obrigatoriamente um azão ele tem. Então, ali na minha geração P, ele vai receber um azão, tá? Mas ele apresenta uma filha normal com essa mulher. Se ele apresenta uma filha normal, a filhinha dele é azinho, azinho, obrigatoriamente. Um azinho recebeu da mãe, que é normal, portanto a mãe é azinho, azinho. E um azinho ele recebeu do pai. O que fala para nós que este pai é heterozigoto. Então, na minha geração P ali está azão, azinho, com azinho, azinho. Tá lá o pai e a mãe. Na geração de gametas, eu simplesmente separo. Quando é diferente, azão e azinho. E depois a mãe, que é normal, só um azinho. Vou fazer a distributiva para fazer o F1. Então, um azão com o outro azinho lá depois da barra, forma azão, azinho. Um azinho com outro azinho, azinho, azinho. Qual é a pergunta do problema? Tá?
Assim, um casal em que o homem apresenta polidactilia, a mulher é normal e que já tem uma filha normal, qual a probabilidade de terem mais duas crianças normais? Gente, esse problema, a nuance dele é que ele pediu mais duas crianças. Então, nesse cruzamento que vocês estão vendo aqui, tá? Eu acabei de fazer para vocês azão, azinho com azinho, azinho. Eles podem ter 500 filhos. Eles sempre terão essas chances. Ou vai nascer azão, azinho, ou vai nascer azinho, azinho. Então, veja. Eu quero duas crianças normais. Então, elas só podem nascer azinho, azinho. Para nascer azinho, azinho, é uma chance em duas, que é um meio. Mas eles querem duas gerações lá, duas crianças. Então ela vai ter uma gestação, 50% de nascer normal, e quando ela tiver uma outra gestação, 50% de nascer normal. O que eu quero que vocês entendam, quando eu junto as características ou quando eu junto as gestações, eu multiplico. Tá? Então eu quero ter mais duas crianças normais. Eu vou multiplicar, vai ser 1/2 vezes 1/2. Se ele me falasse, vou mudar a pergunta do problema. Qual a probabilidade de a primeira gestação nascer normal ou na segunda gestação nascer normal? Veja que eu usei a partícula ou, tá? Então, quando ele fala ou um ou outro, aí eu somaria. Como eu quero junto, eu multiplico. Se fosse um ou outro, eu somaria. Por exemplo, eu posso dizer para você assim: eu quero casar com uma mulher loira de olhos azuis. Eu estou juntando as duas características do mesmo ser. Eu multiplicaria a probabilidade de ser loira com a probabilidade de ter olhos azuis. Agora, se eu falar para você assim: eu quero casar com uma mulher ou loira ou de olhos azuis. Não necessariamente elas estejam no mesmo corpo. Então eu somaria. Mas nesse caso, desse problema, eu estou multiplicando. E novamente será 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/4. Novamente, resposta letra B. Letra B de bucéfala. Olha que coisa linda, né? Está dando letra B novamente. Beleza? Vamos para o próximo. E aí, gente? Viu como é fácil a primeira lei? Faz os exercícios agora. Não deixa para trás, não deixa acumular esse negócio. Já vá fazendo, tá? Vocês estão tendo aulas rigorosas, bonitinhas, legaisinhas. Faça esse exercício, por favor, tá? Vocês têm aqui o modelo. Eu fiz alguns para vocês, tá? Qualquer coisa, procura a gente, vai colocando lá os comentários e que a gente vai tirando da melhor maneira possível, tá? Mas não deixe de fazer, não deixe de estudar, não deixe para depois, porque vai acumular, certo? Continua seus estudos. Nos vemos na próxima aula. Beijo, gente. Tudo bom.